Esse rapaz aqui deu o que falar na internet nos últimos dias, nos últimos meses. Também pudera um dispositivo que se propõe a ser um portátil, que não é exatamente um portátil, pode ser um problema para quem compra desavisado, por exemplo. Mas a gente está aqui para esclarecer e elucidar todas as questões acerca do PlayStation Portal, dispositivo portátil para você jogar o seu PlayStation 5 em qualquer lugar, com várias aspas. Eu sou o Pablito, roda a vinheta que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui agora. Vamos partir para o ponto inicial, que é o design. Em questão de design, eu acho que ele é perfeito no que se propõe. Ele é um DualSense cortado ao meio com uma tela. Eu acho que não tem como errar com relação à ergonomia, porém, se questiona a questão da portabilidade disso aqui, porque acaba sendo um trambolhão, assim. Ele é meio que do tamanho de um Steam Deck, quase, quando você pega ele na mão, assim, sendo que a tela dele, acredito eu, que eu não tenho o Steam Deck aqui pra comparar agora, mas eu acredito que a tela dele é um pouquinho maior do que a do Steam Deck. E é aquilo, mano, o controle DualSense, ele é perfeito, então ele aqui também é perfeito, tem todas as funcionalidades padrão, incluindo aí o feedback áptico do DualSense, né, que ele é aquele gatilho que fica saltando ou então criando resistência, dependendo da gameplay, dependendo do que você tá fazendo. E ao invés do botão PSC na parte central e o botão de mute e mute do microfone ficar no meio, ele fica aqui o botão home, né, o botão PS do lado esquerdo e o botão mute e desmute do lado direito. Ele tem também as entradas padrão, né, a entrada USB-C e a entrada P2 para você ligar um fone. E não, ele não tem nenhuma forma de você ligar Bluetooth diretamente nele, você tem que ligar um cabo de toda forma. A parte de trás dele é bem bonita, ó. Você consegue ver aqui que ele realmente é um console com estética bem bacana. Um console não, que ele não é um console, ele é uma tela com controle, com funcionalidade do Wi-Fi. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas enfim. Aqui em cima tem um microfone também, tá? Tem a parte do microfone, tem alguns controles de volume, tem controle de ligar e desligar, controle de pareamento, tem uma série de controles aqui que facilitam a vida enquanto você está utilizando. E ele tem aqui os falantes também, tá? Na parte superior e mais um microfone na parte inferior. Ele é um aparelho que, teoricamente, ele é perfeito, só que é só teoricamente, e é aí que a gente vai entrar nas funcionalidades do PlayStation Portal, tá? E eu vou falar com vocês bem honestamente sobre esse aparelho aqui. A gente não tá aqui nesse canal para passar pano e nem para agradar ninguém, ao mesmo tempo que a gente também não quer só detonar o aparelho. E eu vou falar os pontos positivos e negativos dele para todo mundo que quiser saber e tiver interesse ou curiosidade em conhecer mais sobre ele. E sim, muita gente vai achar que vale a pena comprar ele e não vou tirar a razão dessas pessoas, porque sim, ele tem motivos para ser comprados e obviamente vamos falar sobre isso aqui agora. Vamos começar pelo pressuposto de que você precisa ter um PlayStation para poder utilizar esse aparelho aqui. Sim, o PlayStation 5 precisa estar ligado na internet para você utilizar o seu PlayStation Portal. Isso por si só não é o problema, não seria o problema no caso. O PlayStation 5 é um console super poderoso, ele tem ligação Wi-Fi 6, ele tem ligação por cabo, então dá para você reduzir um pouco a latência das coisas quando você utiliza, por exemplo, um cabo de qualidade, um RJ45 de qualidade, ou então quando você utiliza uma rede Wi-Fi 6 ou até um Wi-Fi 5 GHz que tenha qualidade também do sinal. Pera aí. Mas vamos para uma situação hipotética, você tem um smartphone que você consegue conectar um controle físico nele. É um smartphone como esse aqui, o iPhone XR. Ou sei lá, você tem um Nintendo Switch que por algum motivo está desbloqueado, você fez homebrew nele e ele roda Android. E você consegue colocar aí, como qualquer dispositivo com Android que tenha acesso ao Remote Play, o da Sony. Aquele aplicativo lá que você coloca no smartphone e joga pela nuvem os jogos da Sony. Ou então joga os jogos que já estão rodando no seu PlayStation 5 ou PlayStation 4 até. Porque sim, isso não é novidade não, isso já tá aí desde quando a galera usava o PS Vita. O PS Vita também tinha essa funcionalidade de jogar de forma remota os jogos do PlayStation 4. E a partir do momento que você compara essas duas plataformas, você chega numa competição absurda de custo-benefício e utilidade no dia a dia. Porque se ele tivesse um sistema próprio para pelo menos rodar algumas coisas de forma standalone, uma forma de ele funcionar com aplicativos que não sejam tão pesados assim, afinal, em tese, ele tem hardware suficiente para rodar, por exemplo, no Netflix, para rodar no YouTube, ou para rodar alguns joguinhos mais leves que estão lá na PSN. Mas a gente cai num problema enorme, que é a localização de produtos no mercado que essas empresas têm fazendo ultimamente. E vamos ser sinceros, eu acho que eles estão meio perdidos. Não parece que esses itens estão fazendo
parte de uma equipe de desenvolvimento que gosta de games, mas sim de uma equipe de desenvolvimento de produtos pensando que sabem sobre games. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente, mas vamos lá. Tem um grande problema quando a gente encontra pessoas engravatadas apenas cuidando de negócios relacionados a games. Elas sabem muito bem como gerir um negócio. Elas sabem muito bem como lucrar, sabe? Elas sabem exatamente como lucrar. Porém, o gamer é quem sabe exatamente o que é que vai agregar a experiência dele em gameplay. E é por isso que entra a questão de que tem pessoas que vão sim encontrar utilidade no PlayStation Portal, assim como eu encontrei, tá? Eu encontrei a utilidade no PlayStation Portal, e tem pessoas que simplesmente não vão, porque eu também encontrei formas de fazer a mesma coisa com outros dispositivos. Como, por exemplo, o GameSurge G8 Galileo, aquele controle lá que você liga no smartphone pelo USB-C, ele funciona muito bem no smartphone e ele pode transformar o seu smartphone em um PlayStation Portal com, inclusive, uma ergonomia até mais agradável para distintas pessoas, sabe? Porque o analógico dele, ele é Hall Sensor, ele é um analógico que vai durar mais, ele é um analógico mais preciso também, e a pegada acaba sendo tão gostosa quanto, afinal ele tem a mesma texturização no fundo, mesmo que o PlayStation Portal seja mais bonito, acaba que, no fim das contas, o que importa é a utilidade, né? Em meus testes, a questão de delay ficou menor no smartphone do que no próprio PlayStation Portal, e eu achei esquisito e testei de outras formas. Testei com um cabo também, tá? Testei o PlayStation 5 ligado no cabo, com a RJ45 ligado direto no roteador, e não mudou nada, ficou praticamente a mesma coisa. E a qualidade, ela precisava de um determinado tempo para poder estabilizar, diferente do smartphone, que parecia que já estava na qualidade total ao primeiro momento que eu ligava no Remote Play da Sony. Isso para mim foi um ponto crucial para eu determinar para quem seria o PlayStation Portal e para quem seria só utilizar o seu próprio smartphone e comprar um controle que é muito mais barato. Obviamente, se você quiser comprar qualquer um dos produtos que eu estou citando aqui, você vai na descrição ou no comentário fixado e vai ter o link aí para vocês acompanharem, beleza? Ligar ele no PlayStation é muito fácil. Ele vai ficar associado ao seu PlayStation, só que ele tem alguns probleminhas que eu vou falar aqui antes de falar do preço e das funcionalidades para cada pessoa e para quem é o PlayStation Portal. Primeiro de tudo, ele só vai funcionar com a conta que ele for linkado a princípio. Ele não vai funcionar se você tiver, por exemplo, 5 contas diferentes no seu PlayStation, com jogos diferentes entre elas, e você queira utilizar esses jogos remotamente, você não vai conseguir. Infelizmente, o PlayStation Portal tem uma limitação enorme de utilização do PlayStation de forma remota. Você não consegue simplesmente mudar o perfil de jogo do PlayStation pelo seu PlayStation Portal, e eu achei isso horrível. Talvez eu não tenha visto alguma coisa, mas eu utilizei bastante, tentei várias vezes com várias contas diferentes. Então, caso você tenha uma solução, deixa aí nos comentários, aproveita e comenta aí qualquer coisa. Vamos fazer o seguinte, comenta aí PlayStation Portal nos comentários, que aí você me ajuda com o algoritmo, beleza? Vai ajudar pra caramba, na verdade. E outra coisa super importante, mesmo remotamente com um smartphone ligado no 4G, ele funciona. Ele vai ligar, só que ele fica com um delay muito grande e a qualidade fica muito ruim. Então eu definitivamente não recomendo essa parte aí, realmente, mano, ignora, não faz isso. Tem gente que até tenta, funciona por alguns segundos tal, mas é muita interferência, o sinal é muito lento e muito fraco no final das contas. Não vai ser uma experiência agradável, não vai ser uma experiência que vai fazer você se sentir feliz com o que você comprou, sabe? Então, se você tá pensando em fazer isso, já tira o cavalinho da chuva, que talvez você se arrependa e você se frustre. E esse canal aqui é para ensinar você a não se frustrar com tecnologia e ajudar você nesse processo. Agora vamos lá, vou falar das utilidades dele para quem é o PlayStation Portal. Digamos que você é uma pessoa que gosta muito de jogar portátil. No fim das contas, é uma das formas que você se acostumou a jogar ao decorrer dos anos. Então, é muito provável que você vai gostar pra caramba de jogar nele, muito mais do que jogar na TV, porque você vai conseguir deitar na cama, você vai conseguir deitar no seu sofá, você vai conseguir ficar numa cadeira na varanda, e dentro da mesma rede ali, ele fica rápido, ele fica funcional, o som é muito bom, dá pra você ligar um fone com cabo nele, e dá pra você aproveitar bastante as funcionalidades dele, porém, muito parecido aí com o que acontece, por exemplo, com o Wii U, ele sempre vai estar vinculado ao seu PlayStation. Se alguém em sua casa desligar o PlayStation, você não vai conseguir ligar o seu PlayStation Portal, você vai ter que pedir pra alguém ligar o videogame pra você poder jogar remotamente. Isso pra mim, mano, de certa forma, é óbvio que seria assim, sabe? Mas sabe quando você
tá utilizando e você pensa nisso e você faz e não funciona, você tenta ligar o videogame pelo controle e simplesmente não funciona, eu acho que isso é um probleminha, sabe? Pra mim, pelo menos, é um probleminha. Por mais que eu já soubesse, ainda é frustrante. Eu não sei explicar direito pra vocês o sentimento, mas talvez eu esteja sendo claro o suficiente, porque eu esperava que fosse um pouquinho mais tecnológica essa parte e o PlayStation, mesmo desligado, tivesse algum tipo de conexão com a internet para poder facilitar esse processo, porque nenhum dispositivo está 100% desligado a partir do momento que ele está ligado à energia, e a gente sabe disso, a gente mexe com tecnologia diariamente e ele nunca está 100% desligado, mas enfim. Fica aí a informação. Aproveitei muito ele, jogar Stellar Blade nele, mesmo com um delayzinho mínimo. Acho que ele tem um pouquinho mais de milissegundos de taxa de resposta, porque é muito rápido, 1 ms, que é a velocidade de resposta entre o DualSense e a tela, né, e o que acontece na tela, ele tem um pouquinho mais. Acredito que ele tem ali de 2 a 3 ms de taxa de resposta para poder mostrar o que acontece aqui e o que acontece de fato no videogame. Mas isso não atrapalha a experiência geral quando você está utilizando ali na mesma rede, na mesma interface. Talvez funcione muito bem para todo mundo que tem uma internet minimamente boa. Digamos assim, se você tiver um Wi-Fi 5, talvez vai funcionar tranquilamente. Mas cara, se você está procurando um dispositivo portátil, se você já tem um smartphone bacana e tal, talvez seja mais interessante você comprar um controle específico para o seu smartphone e utilizar ele, ou então jogar no seu notebook, em qualquer lugar, utilizando a internet. Funciona tranquilamente igual, né? Funciona de forma bem semelhante, é só ter o controle na mochila e você vai utilizar o seu PlayStation remotamente no seu notebook. Dá para fazer isso no Steam Deck, se você tem um Steam Deck, dá para fazer isso tranquilamente. Rogue Ally também dá para fazer isso, Legion Go dá para fazer, e qualquer outro dispositivo que rode Windows ou Android ou, sei lá, mano, iOS também dá pra fazer. É muito simples jogar remotamente no PlayStation para você se prender a apenas um dispositivo original. Mas também tem aquela questão, né? Às vezes você é fã da PlayStation, às vezes você é fã da Sony e você gostaria de ter o dispositivo oficial criado para funcionar dessa forma. E, mano, tá tudo bem, é lindo, é incrível, vai ficar incrível na coleção. É um dispositivo que tem sim um uso e funciona, ele vai funcionar bastante, sabe? Não tem nenhum problema você gostar das coisas da Sony e ser fã. Eu acho que todos nós somos fãs de alguma coisa e tá tudo bem. Aqui não há julgamentos, aqui há apenas amor aos games e à tecnologia. E o preço, ele não necessariamente é um problema, mas ele é o que delimita o quão ele vale ou não a pena, sabe? Quando você pensa no PlayStation Portal como um controle com tela, é bem esquisito imaginar que ele vai custar R$2.000. Não é esquisito? Mas aí ele tá chegando ao Brasil, né? Tem na Octoshop, tem nos sites daí nacionais, tem na Amazon, por exemplo, e ele tá custando aí entre R$1.300 e R$2.000 em todas essas lojas. Você vai verificar qual é a loja que mais se adapta ao seu bolso e vai comprar lá. Mas é isso que vai delimitar. A partir dos R$1.000, eu acho que ele vale a pena. R$1.000 é um bom preço. Quando você vai colocar, por exemplo, no páreo, o DualSense Edge, que é o controle de Elite da Sony, você tem um controle que tem umas funcionalidades muito boas, tem muita funcionalidade bacana, porém, ele custa aí o mesmo preço de um PlayStation Portal, praticamente, R$1.500 acima. Então, é um controle caro, tem gente que compra mais barato, tem quem consiga comprar ele por R$1.000, mas é, pra mim, a mesma coisa em categorias diferentes. Eu diria dessa forma, porque aí você vai poder escolher um controle de Elite com a troca de analógicos ou um controle com tela que você consegue jogar remotamente na sua cama, o que tá passando na sua tela da TV, o que não tá, na verdade. Porque, detalhezinho assim, só pra finalizar mesmo, volta. Quando você liga o PlayStation Portal, que você liga o seu PlayStation 5 por ele, que tá lá em modo de repouso, e você liga o PlayStation Portal, ele vai ligar o seu videogame. Ele não vai ligar a televisão, ele vai ficar só no PlayStation Portal, e isso é bacana, porque se você tiver uma casa com muita gente, você não vai atrapalhar as pessoas que estão assistindo na TV ao jogar seu videogame. Se você é papai, se você é mamãe, talvez você goste bastante do que o PlayStation Portal pode proporcionar para sua comodidade mesmo, sabe? Seu filho quer jogar videogame, tem uma TV só em casa, pega o PlayStation Portal e joga em qualquer lugar que ele quiser da casa e não atrapalha seu jornal, seu jogo, não atrapalha a vida de quem tá tentando, sei lá, descansar do trampo, sabe? E se você é filho também, você deve saber como deve ser frustrante você tirar um pouquinho do entretenimento do coroa quando ele tá ali vendo William Bonner
né? Apresentando jornal. E é isso. Bom, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de deixar like e comenta aí, mano, PlayStation Portal, caso você não tenha algo pra comentar, mas eu gostaria muito que você comentasse qual a sua visão sobre o PlayStation Portal. Por quê? Será que vale a pena comprar o PlayStation Portal? Eu falo aqui, mas quem vai dizer no fim das contas é você aí embaixo. Valeu? Espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Eu sou o Pablito.